E se sua mãe tivesse te abortado? Em novembro, escrevi com outras feministas um manifesto para uma revista de moda de grande circulação. Logo na capa, nossos nomes anunciavam o que defendíamos para as mulheres. Houve uma grande repercussão e comentários negativos surgiram. Nada de novo. Como feminista, já estou habituada a isso e nem me incomodo. Infelizmente, criou-se um mito negativo em torno do feminismo, e muitas pessoas o assimilam sem ter o conhecimento real do que se trata. Porém, uma pessoa revoltada com o fato de que a revista que assinava decidiu abordar um tema de assassinas, segundo ela, me mandou uma mensagem. Nela, questionava meus posicionamentos políticos e criticava a nossa pauta pela descriminalização do aborto. Então veio a pergunta que costumam fazer às feministas. Aspas, e se sua mãe tivesse te abortado? Essa pergunta é tão sem noção que só me ocorreu pensar. Ora, eu não existiria e não seria obrigada a ler uma mensagem como essa. Não respondi a ela. Nunca respondo a esse tipo de mensagem acrítica. Mas, nesse texto, dou a resposta. Minha mãe tentou me abortar. Sou a caçula de 3 irmãos e uma irmã. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe e eu tivemos uma conversa. Lembro como se fosse hoje. Eu estava varrendo a casa e, quando cheguei ao quarto dela, minha mãe estava sentada na cama com um olhar preocupado. Segui varrendo com má vontade, porque não gostava daquilo, até que ela me pediu para sentar. Começou dizendo que me amava muito e que eu era seu bebê. Falou da alegria de ser minha mãe e então disse, aspas, espero que você não me odeie depois do que vou te contar. Quando soube que estava grávida de você, entrei em desespero. Seus irmãos ainda eram bebês e eu tinha acabado de ter sua irmã e não sabia o que fazer. Então, procurei um homem que vendia chás, expliquei a ele a situação e comprei um. Tomei e guardei. Depois de um tempo, comecei a ficar preocupada porque não fazia efeito nenhum. Voltei à casa do homem e ele disse que também precisava de uma simpatia. Fiz e nada. Você quis nascer e não teve jeito, então hoje é meu bebê. Fiquei sem reação na hora. Ela falou do medo que sentiu de eu nascer com algum problema em decorrência do chá, da culpa que veio depois. Olhei em seus olhos e disse, aspas, mãe, fica tranquila, eu te amo e você me ama. Ela me abraçou e chorou muito. Minha mãe nasceu em 1950 numa família rígida. Começou a trabalhar ainda criança no interior de São Paulo e saiu de casa aos 18 anos para morar e trabalhar em uma casa de família na capital paulista. Ela soube desde cedo o que era violência institucional. Passou por situações de assédio de patrões e outras violências até conhecer meu pai e os dois se casaram. Na época em que me contou, eu não soube muito bem o que dizer a ela, mas minha mãe se libertou depois daquela conversa e passamos a ser mais próximas. Ela morreu quando eu tinha 21 anos, mas hoje, também sendo mãe, se pudesse diria mais coisas. Diria que entendo o medo dela de ter mais uma filha com diferença de 1 ano para a última, que apesar de amar meu pai e de ele ter sido ótimo para mim, entendo o quanto ele foi machista com ela. Que entendo que vivemos em um país onde o Estado controla o corpo das mulheres, de modo que elas precisam passar por situações de descaso e desespero. Eu diria que sei que mulheres negras são as maiores vítimas de mortalidade materna e que o racismo institucional na área de saúde ainda mata mulheres como ela diariamente. E abraçaria minha mãe de novo para tentar extirpar todo o medo e toda a angústia que ela sentiu durante minha gestação, além da culpa que carregou sozinha por 16 anos. Talvez esse texto também pudesse se chamar Carta Póstuma à Minha Mãe. Acima de tudo, eu ia olhá-la com ternura nos olhos e dizer, aspas, mãe, não há o que perdoar, o Estado sabe muito bem o que faz. Nem mulatas do Góis, nem dentro de Grazi Massafera. Em 2016, colunistas de grandes veículos de comunicação ainda se julgam no direito de tratar mulheres negras como coisas. Anselmo Góis, do jornal O Globo, é conhecido como, aspas, apreciador de mulatas e em sua coluna, aspas, as mulatas do Góis, segue objetificando seres humanos.
Em uma delas, deu espaço para um homem escolher novas mulheres para seu show de horrores machista. Ele chegou a usar expressões como, aspas, nova safra de mulatas, mulatas sob 20 e espécie, e eu achando que mulheres negras pertenciam à espécie humana. Carnaval após carnaval, vemos muitos se utilizando dessas práticas racistas como se mulheres negras só servissem para isso. Percebam a violência? Podemos apreciar vinhos e queijos, mas não um grupo de seres humanos. Seres humanos não podem ser tratados por safra. No início do mês, eu e a ativista Stephanie Ribeiro escrevemos para um grande jornal um manifesto pelo fim de estereótipos como o da globeleza. Nesse artigo, criticamos o termo mulata e seu uso ofensivo. Para começar o debate em torno dessa personagem, precisamos identificar o problema contido no termo. Além de ser uma palavra naturalizada pela sociedade brasileira, ela é presença cativa no vocabulário dos apresentadores, jornalistas e repórteres da emissora global. A palavra, de origem espanhola, vem de mula ou mulo, aquilo que é híbrido, originário do cruzamento entre espécies. Mulas são animais nascidos da reprodução de jumentos com éguas ou de cavalos com jumentas. Em outra acepção, são resultado da cópula do animal considerado nobre, Equus cabalus, com o animal dito de segunda classe, Equus africanus asinus. Sendo assim, trata-se de uma palavra pejorativa para indicar mestiçagem, impureza, mistura imprópria, que não deveria existir. Empregado desde o período colonial, o termo era usado para designar negros de pele mais clara, frutos do estupro de escravas pelos senhores do engenho. Tal nomenclatura tem cunho machista e racista e foi transferida à personagem globeleza. A adjetivação mulata é uma memória triste dos mais de 3 séculos de escravidão negra no Brasil. Ou seja, esse termo nem sequer deveria ser usado. Raramente vemos mulheres negras sendo convidadas para escrever artigos, apresentando programas, protagonizando novelas e, nessa época do ano, querem nos convidar no lugar da mulata. É inadmissível que, em pleno século XXI, alguém se sinta no direito de nos retratar de modo tão subhumano. As pessoas que fazem a apologia da miscigenação, por acaso, também abrem espaço para discussão sobre racismo na sociedade? A crítica, de forma alguma, se dirige às mulheres que foram mulatas do góis, como penalizá-las numa sociedade que não dá oportunidade para mulheres negras. Temos que pautar a necessidade da criação de outras possibilidades, e se uma moça negra quiser ser a colunista do jornal, há espaço para ela? É sempre bom frisar que não tenho problema algum com a sensualidade ou com a posição de passista, muito pelo contrário. O problema é sempre nos confinar nesses lugares, tratar essas moças como se fossem pedaços de carnes prontos para ser devorados. Para coroar a falta de noção, a ex-BBB Grazi Massafera foi eleita uma das mulatas do tal colunista. Tenho uma mulata dentro de mim, não tem como não ter. Eu acho que dentro de quase toda brasileira tem. Em algumas ela é um pouco mais inibida, a minha é mais assanhada, disse ela. É o cúmulo da falta de respeito. Primeiro pelo termo, que já explicamos. Segundo por colocar mulheres negras como se fossem a mesma coisa, uma categoria homogênea, logo objetos. Qual mulher negra vive dentro dela? Thaís Araújo ou Viola Davis? Mulheres negras são seres diversos, distintos, com personalidades diferentes e não coisas. Segundo, para uma loira que está sempre fazendo novelas e séries, dizer que é negra por dentro é fácil, não é mesmo? Se fosse por fora, no entanto, ou seria mulata do góis uma vez por ano, ou faria papéis estereotipados. Chega a ser ridículo essa mania que as pessoas brancas têm de querer mostrar que não são racistas. Em vez de realmente se posicionarem contra esse sistema, jogam palavras ao vento que nada mudam. Nenhuma loira deixou de estrelar campanhas publicitárias e de ganhar papéis de destaque porque tem uma mulata por dentro. Por isso, dizer que existe uma mulata dentro de si, no contexto em que vivemos, significa dizer que todas as mulheres negras sabem sambar e fazem as mesmas coisas. Somos predestinadas a um caminho. Sou absolutamente contra a objetificação de mulheres e sei que isso acontece com mulheres brancas, mas não tanto como as negras. O que significaria eu dizer que existe uma loira dentro de mim?
Nada. Ninguém presume que uma mulher loira é uma coisa só. Poderíamos pensar que falo de uma atriz, modelo ou engenheira nuclear. Não há o mesmo estigma. O fato de loiras também serem objetificadas não exclui o fato de sempre protagonizarem novelas, estamparem capas de revistas e grandes campanhas publicitárias ou apresentarem programas. Para elas, há várias possibilidades até de ser mulata do góis por um dia e estrelar uma novela por um ano. Logo, não se pode reduzir um grupo todo de pessoas, como as mulheres negras, à mesma coisa, a uma safra de tomates. Falta interesse ao branco brasileiro de classe média de se aprofundar em assuntos obrigatórios para que alcancemos um marco civilizatório. Essas pessoas têm acesso a informações e deveriam ler os vários estudos acadêmicos, pesquisas e artigos sobre a questão para evitar passar vergonha. Preferem nos tratar como coisas inferiores e objetos. Dizer que uma mulata vive dentro de uma branca é negar nossa humanidade. Mulher negra não faz parte de safra nem é uma espécie, para deleite de homem machista e racista. Somos pessoas e exigimos respeito. Vidas negras importam ou a comoção é seletiva? Nesta semana, faz 3 meses que ocorreu a chacina de Costa Barros, na qual 5 jovens foram brutalmente assassinados pela Polícia Militar Carioca. No total, 111 tiros foram disparados contra o carro onde Wilson, Wesley, Clayton, Carlos Eduardo e Roberto estavam. Os 4 PMs acusados do assassinato estão presos, mas as famílias dos jovens seguem desamparadas pelo governo do Rio de Janeiro, que nem sequer arcou com as despesas do enterro. Segundo dados da Anistia Internacional, dos 30 mil jovens vítimas de homicídio por ano, 77% são negros. O movimento negro vem denunciando há tempos o que chama de extermínio da juventude negra. Em janeiro de 2015, cerca de 2.000 pessoas foram mortas em 5 dias de ataques na cidade de Baga, Nigéria, cometidos pelo grupo terrorista Boko Haram, que desde 2014 estima-se que tenha sequestrado por volta de 2.000 mulheres. O que essas ações terroristas têm em comum? No Brasil, são perpetradas pelo Estado. Na Nigéria, por um grupo fundamentalista. Além disso, estamos falando de pessoas negras. Qual foi a reação nacional ao assassinato dos jovens em Costa Barros, de Cláudia Ferreira de Amarildo? Qual foi a cobertura dada pela mídia para o caso das meninas nigerianas? Por outro lado, o ataque sofrido por jornalistas do Charlie Hebdo em Paris, também em janeiro de 2015, causou comoção no mundo. Campanhas foram criadas nas redes sociais com o slogan Jesus Charles e a mídia brasileira dedicou boa parte de sua programação a esse fato. Em novembro de 2015, outro ataque terrorista em Paris, que deixou dezenas de mortos, também causou emoção. Mais campanhas foram criadas e o Facebook até disponibilizou um filtro com as cores da bandeira da França para que as pessoas colocassem em sua foto de perfil mostrando solidariedade. Com isso, de forma alguma, quero dizer que as mortes ocorridas em Paris não deveriam ser lamentadas e impor com o que as pessoas devem se emocionar ou não, muito menos criticar quem se comoveu. Não podemos rebaixar a discussão a esse nível. Minha questão aqui é outra. Por que o corpo negro estendido no chão não comove? Por que não se criou campanha chamada Jesus Baga? As mortes de negros já estão tão naturalizadas que as pessoas agem como se fosse normal, o que acaba sendo mesmo num estado racista. Será que a mente do brasileiro está tão colonizada e sua emoção condicionada a ponto de chorar a morte de franceses e não a morte cotidiana e sistemática do seu próprio povo, ou de não se importar com o que acontece em países africanos? A verdade é que as vidas negras não importam dentro da lógica racista. Judy Butler define bem isso em entrevista a George Vance, falando do movimento Black Lives Matter, que combate a violência policial contra os negros nos Estados Unidos. Aspas, quando algumas pessoas refazem a mensagem, aspas, vidas negras importam para toda a vida importa, elas não entendem o problema, ainda que sua mensagem não seja falsa. É verdade que todas as vidas importam, mas é igualmente verdade que nem todas as vidas são construídas para importar.
E é justamente por isso que é mais importante numerar as vidas que não importam e que estão lutando para importar do mundo que merecemos. E é por isso que nós, do feminismo negro, movimento negro e aliados, seguiremos dizendo: a vida negra importa. E é necessário que, além de chorar essas mortes, essa sociedade se responsabilize por elas. Não esqueceremos. Xuxa e a fetichização da pobreza. No dia 5 de março, a apresentadora Xuxa postou em sua página do Facebook uma foto, no mínimo de mau gosto. Nela, a rainha dos baixinhos está dentro do seu carro importado, enquanto, do lado de fora, 3 meninos negros seguram bolinhas sugerindo que trabalham no semáforo com a seguinte legenda: Davidson, João e Pedro, meus novos amiguinhos ralando para conseguir um din-din. De imediato, a foto viralizou, foram mais de 5.000 compartilhamentos em 2 dias e várias críticas surgiram. São tantos os erros que fica difícil nomear. Primeiro, trabalho infantil é crime e não deve ser naturalizado. Ao dizer que os meninos estavam ralando para conseguir um din-din, Xuxa não percebe a violência do fato de crianças serem submetidas àquele tipo de atividade. Elas lá estão porque a sociedade é desigual e racista. Não à toa, os 3 meninos são negros. É sabido que o Ministério Público incentiva que se denuncie trabalho infantil, e ela o utilizou como forma de se promover nas redes sociais. Não há nada de lindo naquela imagem. É o retrato de uma sociedade racista que nega oportunidades à população negra enquanto privilegia a branca. Mostra a típica mentalidade do branco médio no Brasil, que finge se importar com os problemas sociais de dentro de sua SUV. Em dezembro, em uma situação semelhante, um homem fotografou um menino negro que trabalhava no sinal sorrindo para a filha dele, um bebê, dentro do carro com ar-condicionado. A legenda dizia, aspas, a sociedade os separa, mas o riso os une. É muita fetichização da pobreza. Quem é essa sociedade que os separa? Por acaso trata-se de uma entidade? Por que a criança branca está no conforto do carro e a negra trabalhando? Por que uma tem todas as oportunidades e a outra não? Essas são questões que importam, ao contrário da propaganda de si mesmo como cidadão de bem, sem se responsabilizar pela sociedade ser como é. A branquitude precisa parar de nos tratar como fetiche e assumir a responsabilidade de mudar a realidade. Todos deveriam ter vergonha de expor esses meninos. Eles são menores de idade. Por acaso houve autorização dos pais ou responsáveis para expô-los? Eles têm direitos. Não são parte de um zoológico humano para gente privilegiada. Ou alguém gostaria que se divulgasse uma foto de seu filho tirada sem autorização? Tirar fotos com esses meninos não contribui em nada para mudar a situação deles, que seguirão à margem enquanto outros usam sua miséria para se promover. Passou da hora de as pessoas brancas realmente se posicionarem contra o racismo no Brasil. Elas não podem mais se comportar como sinhás e senhores contemporâneos que ainda nos querem no lugar determinado para nós. Não bastasse as 4 gerações de paquitas loiras que causaram danos profundos à autoestima de meninas negras, Xuxa agora quer se passar por humanitária exibindo a exploração infantil, lugar de criança na escola, brincando e tendo direito à dignidade. Chamar esses meninos de amiguinhos, expô-los e seguir com sua vida confortável não significa demonstrar preocupação alguma com a situação deles. Essa é a harmonia das raças que esse país quer, negros do lado de fora do ar-condicionado. A verdadeira consciência social é aquela que quer para os outros a mesma dignidade que tem seu filho. Passou da hora de a branquitude ter limites.